Fala galera, tranquilo? Sejam bem-vindos, boa noite a todo mundo. E a gente vai hoje para o nosso segundo bilionário que a gente coloca dentro do processo como roubar de um bilionário. E hoje eu vou falar sobre, eu acho que o mais polêmico deles todo, talvez o mais famoso do momento e provavelmente o mais genial deles também. Talvez a mente mais aguçada do momento em que a gente vive. E eu descrevo, sempre eu descrevo quando eu apresento alguém com um nome, para mim ele é o Homem de Ferro. Tá? E você vai entender que o Homem de Aço aqui, o Homem de Ferro, e esta visão não está simplesmente ligada ao herói da Marvel, está ligada a outra coisa muito diferente que você vai entender uma constante dentro da apresentação deste cara. A gente começa aqui, ó, vou dividir a tela com vocês rapidinho. Aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, ó. Como roubar dos bilionários da Forbes. Lembrando que a gente vai passar entre os 100 maiores e para a gente descobrir passo a passo o que que a gente pode pegar deles, princípios, ideias, visões, como a gente pode se inspirar neles, pegar um pedaço daquilo que eles sabem, que aplicaram na vida e aplicar na nossa própria vida, tá? Vamos estar aqui bastante dias juntos fazendo exatamente isso. E óbvio que hoje eu estou falando do segundo lugar no momento, e essa lista troca quase todas as semanas, mas neste momento que eu te falo, ele é o segundo lugar da Forbes, o Elon Musk, com aproximadamente 200 bilhões de dólares, tá? Ele é conhecido, obviamente, pela Tesla e pela SpaceX, mas tem muito mais para a gente falar sobre esse cara, e a gente começa lá atrás do que forjou ele, do que formou essa visão. Luiz, por que você veio com esse fone? Porque daqui a pouquinho a gente chama o Carlos, que está aqui junto, para a gente bater aquele papo de como que a gente aplica na nossa vida. Ele deve estar por aí já, tá por aí, Catô? Vamos ver, dá um oi já pra ele aí, que ele deve estar perdido por aí. Ainda não? Ah, tá Opa, tô ali. aqui já, Fala, prontos, cara, tranquilo? ansioso. Tudo bem? E, cara, Inclusive, há pouco. esse de hoje que eu acho que a gente já começa bem, né, cara? A gente fez o Arnold, eu tive um monte de gente falando, nossa, Luiz, que espetacular que foi o de ontem. Agora a gente já vai talvez no mais polêmico, concorda? Cara, ele com certeza é o mais polêmico, um dos bilionários mais competentes, um dos mais arrojados também que a gente pode ver. E eu tô Cara, até. eu Depois eu acho, tenho umas você provocações usou para a fazer palavra, aqui a você usou respeito a palavra, de umas frases. perdão. Você usou a palavra arrojado, eu vou falar que ele é o cara mais sacudo mesmo, saco roxo mesmo. Corajoso. Corajoso do que faz. Que é incrível. Mas vamos em frente, vou apresentar ele aqui. Vou até tirar o fone, daí eu volto para ouvir o Carlos daqui a pouquinho. Por aqui. Legal. A história, você tem que pensar como o aço foi forjado. Vamos pensar como o aço é forjado. E normalmente ele não é forjado com carícia, com um abracinho e com rosas. É na porrada. Fogo e martelada. É assim que aço é forjado. Agora, como foi a vida desse rapaz? Ele nasceu na África do Sul, num momento em que lá estava numa turbulência desgraçada. A gente vivia o regime talvez mais atroz, ridículo e absurdo da humanidade, que foi o apartheid. E ali era uma violência desgraçada, uma confusão danada, e ele tinha algumas coisas que jogavam contra ele naquele momento. Quais delas? Uma muito clara é que ele tinha um grau de autismo que dificultava a comunicação dele com as outras pessoas. Outra, já ser diferente, superdotado, o que afastava mais ainda. Mas a principal era a rejeição completa do pai. E isto marca a vida inteira dele, quase todos os processos que ele faz na vida. Indo para a escola ainda muito novo, óbvio, como toda pessoa diferente e grave, diferente. Engraçado que no meu livro 7+1 tá escrito lá: a gente quer ser diferente, ser reconhecido como diferente, mas temos medo de não ser igual aos outros. Por quê? Porque toma porrada. E assim foi no caso do Elon Musk. Ele simplesmente sofria bullying de forma vergonhosa e até agressiva quando ele era muito jovem. Tem um fato que está dentro da biografia dele, que tem um momento que eles empurram os amigos de escola, empurram ele da escadaria e ele chega a ficar no hospital 4 dias internado. Realmente numa situação complicada, né? E quando ele volta para casa, o pai dele culpa ele pelo ocorrido e diz que ele é um loser, um perdedor. Grave, que diz que ele é um perdedor. E aonde que ele encontrava satisfação e vida? Você vai ver que esta é uma senha. Você ouviu o Ike Batista falando para mim.
que o que tem em comum entre os bilionários é uma característica só, ele reconheceu. E essa característica era ler muito. Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei basicamente pela leitura. E estou fazendo aqui, nesse desafio com vocês de roubar dos mais ricos, eu estou estudando todos os dias e lendo todos os dias e formulando uma nova forma de ver a vida todos os dias. Agradeço a você por ter me inspirado a fazer isso. Certamente eu vou sair desse processo muito mais enriquecido mentalmente e também financeiramente. Agora, essa leitura dele era um jeito de escapar, era onde ele tinha liberdade. E um livro mudou a vida dele. O livro, eu nem conhecia esse livro, diz O Guia do Mochileiro das Galáxias. E o que dizia esse livro, basicamente? Era uma galáxia diferente, uma comunidade diferente, que eles inventaram um super robô. E esse super robô, ele tinha a característica de responder todas as perguntas. Ele sabia tudo. Ele era um oráculo. Você perguntava, ele respondia. Imagina que belo robô, tá? Só que tem um detalhe. Em um momento perguntaram pro robô, qual o sentido da vida? E ele colocou lá, respondeu um número, 42. Tá? O robô respondeu. E todo mundo achou, ó, o robô pifou. E na verdade, era uma lógica filosófica para mostrar que não era a resposta o que importava. O que importava era o caminho para chegar até ela. A pergunta era mais importante do que a resposta. E isso é outra característica muito importante de todo mundo que vence, que conquista. Ele não é melhor em resposta, ele é muito bom em perguntas. Pode perceber que normalmente pessoas sábias respondem menos do que perguntam. Geralmente eles já respondem perguntando, tá? E isto ficou marcante também para ele na história. E ele busca um momento de fugir. Tentou defesas pessoais, ele tinha que fugir daquilo ali. Ele tinha que sair daquilo ali. O pai dele era extremamente reconhecido, ele era dono de uma mina, tá, de minérios para fora, esmeralda principalmente, e ele decide ir com uma parte da família, no caso, o nosso pequeno herói, para o Canadá como adolescente. Então agora ele mudou de país, mudou de cultura e foi para o Canadá. E aqui tem uma coisa que é muito eu e Carlos aqui. Quer ver? Foi para o Canadá jovem, juntou com seu irmão e ele ligava para pessoas interessantes. Ele estava novo no país. Ele e o irmão ligava para pessoas que eles achavam interessantes, pegava na lista telefônica e convidava a pessoa para almoçar com eles. Olha que louco! Eles eram adolescentes. Mas por que isso, Luiz? Já estavam estimulando a lógica do network, de não esperar. E procurar pessoas interessantes para trazer. Diga com quem andas, te direi quem és. Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Olha que loucura esse cara ensinando a gente lá atrás. Já. Obviamente que ele realmente era genial. Ele conseguia descobrir jeitos de se manter. Um dos jeitos é que ele comprava peças de computador, ajudava as pessoas a arrumar os computadores e vendia essas peças para se manter ali. Mas em algum momento ele conseguiu uma vaga em outro lugar, numa outra faculdade. E nessa faculdade ele fez uma coisa bem interessante. Ele começou perto do campus, ele alugou uma casa, ele e o amigo, e ele fazia uma, tipo, para festas. Diz que era festas épicas que ocorriam nessa casa. Porque nesses finais de semana eles pagavam todo o custo dele de faculdade e tudo mais. Tá? Simplesmente empreendendo. Olha empreendimento em tempo todo. Tá? Só que não era só empreender. Ele tinha um sonho muito grande, um propósito muito grande. Ele queria mudar e trabalhar em 3 áreas na vida dele. Primeiro, ele tinha um sonho de ir para Marte. Ir para Marte. Olha o sonho do maluco. Quero ir para Marte. Segundo, ele queria trabalhar com energia e energia limpa e pungente. E o terceiro, ele queria ter uma visão de um robô. Ele queria ter um robô que funcionava muito bem. Lembrando que muito inspirado por aquele livro que ele leu. Isso é muito claro, né? É bem marcante. Se formou em economia e em física em Wharton, já nos Estados Unidos, é uma das faculdades mais renomadas do mundo. Se você olhar, grande parte dos bilionários americanos são formados nessa faculdade, realmente é, né, da Ivy League é um dos tops do top do top. E aí começa a coisa a ficar legal. Ele começa a focar, usar conhecimento científico para inovação. Ele pega conteúdo científico que ele tem, faz a inovação e vende. Me relembrando muito outra pessoa que já esteve nessa lista dos 100, que é o Ike Batista. Porque o Ike Batista falou pra gente, junto com a gente, dentro de uma live, isso. Olha, eu simplesmente, eu entendo de
máquina e de engenharia, eu procuro gargalos e eu tento arbitrar isso. Então, isso daqui é ineficiente, eu vou lá e faço um jeito de ficar ineficiente, vendo bem esse projeto e consigo mudar. E isso deixa um legado. Se você olhar a mesma coisa, igualzinho, igualzinho o que o nosso herói aqui está fazendo. A mesma coisa, não muda nada. Tá? Você vai ver que lá na frente as histórias ficam cada vez mais parecidas. Lembrando que o foco dele, então, é a internet, energia renovável e espaço, né? Ele queria mudar o mundo de qualquer jeito. Eu deixei umas anotações aqui para que vai ajudar a gente legal. Como ele queria mexer com internet e tudo mais, ele resolveu ir aonde está o ouro. Talvez este é o maior gap das pessoas. Elas não entendem o efeito Harry Potter. Luiz, efeito Harry Potter? É o mesmo menino que morava debaixo da escadaria dos tios, dentro da sala de vassouras, era, no outro lado, o bruxo mais famoso de um outro mundo paralelo. É o mesmo menino no mesmo dia. Só que em um lugar ele era uma tragédia e um estorvo, no outro lugar ele era famoso, um sucesso e tinha um potencial enorme. Por quê? Porque o lugar em que você está, sim, modifica o que você vira. Evidente. E quem entende isso procura se posicionar no lugar em que é melhor para ele, né? Eu acho que é bem inteligente, por sinal. Tem gente que se acha um fracasso e ele não entende que talvez ele tá com resultado fracassado por estar no lugar errado. Ele é um sucesso danado. O potencial dele é plantar soja no Mato Grosso, mas ele está trabalhando como dentista em Apucarana. Tá? Talvez no mundo de dentista ele é um fracasso, mas no mundo do agricultor ele seria um sucesso e ele só não percebe isso porque ele não se expõe. Este cara não fez isso. Ele catou e foi simplesmente pro Vale do Silício. Chegou e falou: peraí, onde que tem parte de internet? Vale do Silício. Vou pra lá. Conheço alguém? Não. Não tô nem aí. Vou pra lá. Simples assim. E ele pegou dois estágios. Só que tem um detalhe: os estágios eram integrais. Como integral, Luiz? Era de dedicação integral. Luiz, e como que ele fez dois? Simples. Ele ficava 24 horas fazendo isso e dormia dentro do estágio. Luiz, não tem como fazer isso. Tá na própria biografia dele e vai ter provas mais claras disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. De repente ele empreende, ele fala, no mundo da internet, ele abre uma empresa chamada Zip2, que basicamente era um... Lembra das páginas amarelas que tinha antigamente dentro da lista telefônica? Lembra que você procurava dentista? Pegava nas páginas amarelas e procurava ela. Ele resolveu pegar as páginas amarelas e vender como páginas amarelas na internet, tá? Na internet. Nossa, Luiz, mas muita gente devia estar fazendo isso. Óbvio que muita gente estava fazendo. Evidente. Tanto é que ele conseguiu vender isso. Ele investiu US$ 28.000. E essa foi a única ajuda que ele teve do pai. Ele e o irmão dele pegaram do pai emprestado US$ 28.000 e abriram a empresa. E ele vendeu essa empresa por US$ 22 milhões. US$ 22 milhões. Colocou 24 e vendeu por US$ 22 milhões. Um belo trade, correto? O que ele fez foi um trade. Basicamente é isso. Ele flipou a empresa, né? Já é um belo investimento. E novo, 20 e poucos anos de idade. Só que ele não ia parar por aí. Não ia parar. Ele pega esse dinheiro e investe quase na totalidade numa nova empresa. E a nova empresa ele pensa: peraí, mas as pessoas vão ter que pagar coisa pela internet. E a internet está bombando. Eu vou abrir um banco online. Ele abre um banco online chamado X.com. Olha o nome, X.com. E este banco vai crescendo. Só que tem uma coisa muito marcante e vai ir para o Carlos ouvir do outro lado, tá? Não era regulamentado. Porque parte bancária, até hoje, é extremamente regulamentado, um monte de lei, um monte de reservas, um monte de problema, burocrático pra caramba. É complexo de fazer. É muito complexo. Muito complexo. E ele tinha duas escolhas: esperar até ter tudo regulamentado e tudo pronto e abrir, ou abrir sem ter nada, se vira e depois ele resolve. E óbvio, como empreendedor que ele é, ele resolveu fazer tudo na louca. Dane-se, eu vou fazer, depois eu resolvo. Assim como foi o Airbnb, assim como foi o Uber, assim como foi 99% das grandes empresas do mundo. Começa a fazer um sucesso meio rápido, e aí uma outra empresa repara neles. Esta empresa se chamava Confinity, que veio a ser
algo que todos nós conhecemos, o PayPal. Muita gente não conhece que o Elon Musk é um dos fundadores do PayPal. Olha que coisa louca. E o grande dinheiro dele veio dali. E aí foi o grande sucesso, porque o eBay, o gigante da época, compra o PayPal e fica só para o Elon Musk 250 milhões de dólares. Da época, hein? 250 milhões de dólares e ele, um menino. Basicamente é o dinheiro que você precisa para viver a vida toda em 250 gerações. Dinheiro você não precisa nunca mais. Agora é só viver o sonho e o paraíso do bilhete de loteria que Deus te deu. Só que tem um detalhe: ele nunca pensou no dinheiro que ele ia fazer. Ele estava ligado no propósito. Lembra dos 3 propósitos? Ele tinha se comprometido com isso. E ele não ia parar nunca. Porque ele é de aço. Ele não vai parar. Você entende? Ele não é só de ferro. Ele é de aço. Ele não vai parar. E uma coisa eu posso te falar, que eu tô ainda no começo da história e esse cara não vai parar. Ele não vai parar. Nada vai fazer ele parar. Não tem como. Não tem como. E continua o processo. Luiz, a maioria das pessoas iam parar e desistir, correto? E eu só guardar o dinheiro. Sim. Ele resolveu fazer uma coisa diferente. Ele pegou todo o dinheiro, ouça, tudo, 100%, tudo, e colocou em 2 empresas. Uma empresa para lançar foguete. Óbvio, um dos sonhos dele era ir para Marte. Agora tem um detalhe. Quem, pessoa física, tinha lançado foguete na história? Ninguém. O que quer dizer como ninguém tinha feito, as pessoas considerariam impossível alguém lançar um foguete e mandar para Marte ou para qualquer outro lugar, como pessoa física. Só a NASA fazia isso. Com dinheiro de subsídio do governo. Beleza. Ele falou, eu vou fazer. E colocou, ele falou, olha, eu acho que dá para eu colocar uns 100 milhõezinhos nisso daqui, cento e pouquinho. A outra empresa que ele abraça é fazer carro elétrico, que também não tinha. Ele coloca o resto. E agora ele tem 2 empresas, tá? 2 empresas ali para o troço ficar divertido. Só que aqui a gente começa a pensar numa coisa interessante. Eu quero narrar para você o que aconteceu, tá? Eu vou narrar. Eu até anotei porque é muito legal. Abriu o SpaceX em 2002, tá? Em 2003 ele entra na Tesla, tá? É, em 2008 vem a crise de 2008, a crise subprime. A crise que levou o que eu tinha em bolsa. Tudo que eu tinha feito na bolsa, eu achava que era um gênio de 2005 a 2008. Em 2008 eu perdi tudo. E aí que eu fui aprender como fazer de volta. Tá? Em 2008 eu fui embora, sumi do mercado na crise subprime. E grande parte do mercado também sumiu e ele quase foi. Detalhe, neste momento de 2008 ele já tinha lançado 3 foguetes. E os 3 tinham explodido no ar. Os 3. Ele tinha virado chacota nacional. E o dinheiro dos foguetes já estava acabando. A Tesla não emplacava, não ia. E ele estava há dias de quebrar. Não é há meses, não é há anos. Ele estava há dias de falir. Ele estava falido, estava ferrado. E aí, como um destino é inacreditável como a vida funciona, em setembro de 2008, bem na crise subprime, quando o bicho está pegando mesmo, é aqui que eu tô quebrando, tá? Setembro de 2008, o primeiro foguete da SpaceX consegue entrar em órbita e sumir. Deu certo. Deu certo. Para pra pensar. É o cara que tá sendo afogado e vai morrer. Ele vai morrer. Ele diz, as pessoas que estavam em volta falaram, descrevem esse momento assim. Eu nunca vi uma pessoa ter uma força mental como essa. Ele é um anormal, uma pessoa comum não conseguiria se manter vivo com esse tipo de pressão, porque ele estava com 2 empresas falindo ao mesmo tempo e todo o dinheiro dele dentro dessas empresas, fora o nome e fora o sonho. Ô, Luiz, eu posso complementar? Era a última chance. Tem E uma o frase foguete? dele. Foi. O foguete indo. A NASA fez um acordo com eles, porque eles conseguiam mandar um foguete para a órbita com um preço incrivelmente mais baixo do que a própria NASA.
Tanto é que ele era chacota da NASA. Não vai conseguir, é impossível. Ele foi lá e fez. A NASA não é boba nem nada. A agência do governo falou: peraí, vamos fazer um acordo. E faz um acordo com ele e contrata 10 viagens espaciais num valor total de 1,2 bilhões de dólares. 1,2 bilhões de dólares. Isso é o oxigênio do moribundo. Ele, imagina, eu consigo me colocar no lugar dele. É a hora que ele faz assim, ó, "Ah, Senhor, você existe." Isso é marcante porque a Tesla estava quebrada. Como eu te falei, estava há dias. E aí ele faz uma manobra extremamente arriscada. Muito estilo Luiz. Muito. E o Carlos do outro lado, eu tenho certeza que ele tá rindo por dentro. Ele pega o dinheiro que foi colocado bom agora pela NASA dentro da SpaceX, pega um empréstimo do dinheiro dessa empresa e coloca na Tesla que está falindo. Ele empresta 200 milhões de dólares da SpaceX, empresta para a Tesla para dar mais espaço. Resumindo, ele empurrou o stop loss. Ele arrastou o stop loss. Peraí, vai pegar o stop loss? Ele arrastou o stop loss. Com dinheiro que ele não tinha e não poderia fazer. Não poderia fazer. Isso nós estamos de 2008 para 2009. Em 2009, ele lança um modelo chamado modelo S, que vai revolucionar e mudar toda a indústria automobilística para sempre. Ali ele abre o IPO da empresa, da Tesla, e capta 200 milhões. Ah, captou 200 milhões no mercado no IPO. Quanto que ele tinha pegado emprestado da própria SpaceX? 200 milhões. Então ele pega aqui, ó, cobre essa, abre para o mercado. Em 2012, o modelo S vai para o mercado e vira um sucesso absoluto e astronômico. E bomba. Aí as pessoas começam a olhar para ele. Agora sim, esse cara virou um sucesso. Agora ele ferrou, mas não olhou quantas vezes ele quase faliu. Esse cara tá todo momento quase falindo. A Tesla, essa que está falida, tecnicamente, que estava falida, é quem leva ele em 2022 a virar o número um da lista da Forbes, que é essa que a gente está estudando agora. Neste momento ele está em segundo, talvez amanhã ele já esteja em primeiro de novo, porque isso fica mudando. Mas foi eu que levou ele para número um. E ele não parou por aí, porque ele continua investindo em N coisas, N coisas. O ponto da loucura de um momento, lembra da internet? Ele comprar uma das maiores mídias sociais do mundo, que na época se chamava Twitter. Engraçado que o Twitter, quando ele compra, ele fala: nós vamos dar liberdade para o passarinho. O símbolo era um passarinho azul. Vamos dar liberdade ao passarinho. O contexto de liberdade que tocou a vida dele o tempo todo. O cara quer ir para o espaço. O cara quer ir para o espaço. Você concorde ou não concorde com os modus operandi dele, ele foca em liberdade. E ele defende isso. Mas ele não defende com a boca. Ele defende skin the game. Ele defende arriscando toda a vida dele nisso, apostando toda a vida dele nisso. E é engraçado que quem critica algumas coisas nunca arriscou nada na vida. E sobre risco, ele diz uma coisa que é bem interessante, que nós vamos discutir detalhadamente. Ele fala uma coisa assim, ó: se você não errar 20% das coisas que você faz, você não está se arriscando bastante. Se você não errar 20% das coisas que você não está se arriscando bastante. Você é um covarde. É isso que ele quis dizer. Erre mais. Tá? E eu vou além. Eu acho que ele está sendo conservador. Você teria que errar em 80. Isso por quê? Lei de Pareto. Porque é com 20% dos acertos que você vai fazer 80% do resultado. 80% das vezes você vai errar mesmo. Você vai se ferrar. Você vai se comprometer. Só que tem uma coisa bacana que acontece quando ele compra o o Twitter. E isso é engraçado porque aconteceu a mesma coisa com o nosso número um, lá o Arnaud. Quando eles compram uma empresa, eles entram lá e dão um choque de gestão. Eles demitem todo mundo. No Twitter, quando ele chegou lá dentro, tava aquela história de Google, né? Gente jogando pimbolim, umas mesas de sinuca, gente levando o cachorro na empresa, sentado naquele puff colorido. Ele chegou lá e ele falava: ridículo, tira tudo isso aqui. Tem foto dele tirando. Ele pegando as mesas de sinuca e tirando fora da empresa. E ele falou: é muito simples. Eu vou ficar só com 20% dos funcionários. Os 20% que funcionam. Vem aqui quem quiser ficar aqui com a gente. Vocês vão prosperar e vão crescer. Vão trabalhar igual um louco. Mas vão crescer e vão enriquecer. Os outros 80, a gente não precisa de vocês. Vai embora procurar outro lugar porque vocês não merecem estar comigo. Nossa, Luiz, que agressivo. É o sonho dele.
Ele não vai deixar por menos, tá? Por quê? Porque esse cara teve que dormir no emprego, ele dormiu nessas empresas, ele vivia dentro das empresas a vida inteira. E para isso ele trocou quase, eu acho que 5 relacionamentos. Ele não conviveu com os filhos, ele viveu a empresa. Você acha que ele ia deixar alguém trabalhando dentro da empresa que desse menos do que ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aqui começa a ficar divertido, que eu vou chamar o Carlos, que é a parte que eu tenho que continuar aqui agora, eu acho que é muito legal a gente tocar junto. Parte que vem aqui agora dos bullets que ele coloca, é muito legal a gente tocar junto, eu acho que vai enriquecer tua vida o que você vai assistir aqui agora. Tá por o fone aqui? Ô, Catu, é gostoso quando a gente estuda a história de alguém e a gente pode aplicar na nossa própria vida. E mais gostoso ainda quando a gente se reconhece nas ações dele, concorda? Até porque quando você olha só a lista da Forbes, você está olhando só ele no pódio, né? No palco. Você não vê o que aconteceu no bastidor para levar ele até lá. E há pouco tempo, você sabe, você até citou aqui, teve uma biografia dele, né? Que foi lançada agora há pouco tempo atrás, é grandíssima biografia. E Tudo olha isso eu que, tirei da biografia, na verdade. Tá? só que olha Até aqui, sugiro só que para leiam todo esse contexto saiu da biografia. a primeira página, a primeira coisa que é escrito, quando eu comprei, eu até te liguei para falar essa citação que ele coloca. Ele começa assim o livro, ó. A quem quer que eu tenha ofendido, a quem quer que eu tenha ofendido. Só quero dizer que reinventei os carros elétricos, estou enviando pessoas a Marte num foguete espacial. Você acha que eu seria uma pessoa tranquila e normal? Aí ele coloca assim: as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, daí é uma do Steve Jobs, são aquelas que podem mudar. Cara, ele é literalmente um alucinado, difícil, ou aquela pessoa difícil até de convivência. Você falou ali quando ele pega, ele recebe 150, 160 milhões de dólares do PayPal, coloca em duas empresas e chega um momento que começa a dar tudo errado para ele. Pô, depois ele ter chegado no ápice do ápice do ápice, e ele vai conversar com os investidores, que o investidor começa a ficar apreensivo, tudo, ele fala assim, ó, eu vou gastar até o último meu último dólar nessas empresas. Para ficar bem claro, eu vou gastar até o último dólar, meu dólar nessas empresas. Se nós tivermos que mudar para o porão da casa dos pais da Justine, que era a esposa dele na época, nós faremos isso. Ele olha para o investidor e fala isso para você ver o nível de agressividade. E outra coisa, só para a gente ver, né? Porque a gente está estudando o perfil dele. Tem uma que, para mim, da biografia, cara, é marcante. É marcante. Ele faz uma convenção da empresa e um funcionário não compareceu à convenção. A gente está estudando a galera, então foda-se, o hater vai cair de costa. O funcionário anonimamente falou pro cara que estava escrevendo a biografia, que é o mesmo Steve Jobs, descreveu o e-mail, mostrou o e-mail que o Elon Musk recebeu depois disso. O Elon Musk só escreveu isso assim para ele, Luiz. Não tem desculpa. Estou extremamente desapontado. Você precisa descobrir quais são suas prioridades. Nós estamos mudando o mundo e a história. Você se compromete ou você não se compromete. E ele mandou esse e-mail para o cara que não compareceu. Detalhe: o Elon Musk sabia que esse funcionário não tinha comparecido porque era o nascimento do filho dele. O cara não foi na convenção para ver o filho nascer. E ele recebeu esse e-mail do cara. Porque ele é um cara que ele não tá nem aí para a opinião, para o outro ali, é o projeto. Ou você está no projeto, ou você não está no projeto. E isso que pega um paralelo que eu sempre falo pro pessoal. O dia que o Tutu nasceu, você foi depois no hospital. Mas antes você tinha uma palestra. E eu te liguei e falei assim: Ô Luiz, vai lá que eu faço a palestra. Você falou: não, eu vou fazer a palestra. Você fez a palestra, saiu correndo, pediu desculpa para todo mundo, falou: meu filho está nascendo ali, agora eu vou lá acompanhar minha esposa no nascimento dele. E eu fiquei lá com o pessoal ficava de boca aberta. Nossa, ele veio mesmo. Para você ver, isso chama-se. Tem um livro que chama-se Garra, que fala que é o quê? Um cara literalmente obcecado pelos projetos dele. Não é obcecado por dinheiro, porque se fosse por dinheiro,
ele teria parado na época do PayPal, que é muito mais dinheiro que todo mundo precisa para viver. É obcecado pelo projeto e a obsessão dele agora é claramente transformar o mundo. Ele quer mudar o mundo, né? Legal você Maluco. falar sobre a questão que em vários pontos que você colocou, tem uma a lógica que você fala, se eu tiver que começar do zero, eu vou para a garagem da minha sogra e fico. É interessante que eu não cheguei neste ponto, mas quase, mas quase. Quando eu tive a minha ruína financeira, basicamente quem segurou a gente foi meu sogro e minha sogra. Eu tenho uma dívida eterna com eles porque eles seguraram ali dentro, porque eu nunca tive medo de arriscar. Nunca. Eu vou arriscar tudo. Não tô nem aí. E isso eu puxei por causa da questão do Eike Batista. Porque aconteceu com o Eike Batista também. Porque alguém indagou ele. Ah, eu investi na OGX e perdi quase tudo que eu tinha na vida. Você é um pilantra, você é um salafrário. Ele falou, você perdeu quase tudo? Eu perdi tudo. Você perdeu quase? Eu perdi tudo. E eu estava Inclusive, lá tentando arrumar. inclusive Eu estava ele lá falou tentando arrumar. Onde você estava? Ele, exatamente, ele, exatamente. ele pergunta. Né? Eu estava lá tentando arrumar. E aonde você estava? Né? Tem uma parte que é legal aqui, que olha o estilo de fazer o negócio. A SpaceX sempre foi muito diferente, porque diziam que era impossível. Diziam que era impossível fazer uma coisa. E tem um exemplo muito claro. O computador de um jato desse, um foguete desse, não um jato de um foguete, para a NASA custava 10 milhões de dólares na época. O Elon Musk falou, dá para fazer por 10 mil. 10 milhões, se não está ouvindo errado, custava 10 milhões. Ele falou, eu faço por 10 mil dólares. E foi piada o tempo todo. Quando foi lançado o foguete, a parte de computação dentro daquela nave custava exatamente 10 mil dólares. E para você ver a loucura dele, as pessoas falam assim, ó, funcionários que trabalharam com ele há muitos anos, as pessoas que esperam um feedback dele vão definhar e vão sumir. Aqui é de fazer acontecer e não vai ter instrução nenhuma. Não vai ter instrução nenhuma. Vai lá e faz acontecer. Não vai ter feedback. Eu achei isso maravilhoso, porque você não precisa cobrar ninguém. A pessoa tem que fazer o que deve ser feito e acabou. E o cara vai ainda. Quando dizem para ele que é impossível, ele afasta a pessoa no ato da empresa. Tira a pessoa do projeto na hora. E ele sempre diz a mesma coisa: deixa que eu faço eu mesmo. Além de gerir duas empresas multimilionárias, eu vou fazer o teu papel e te provar que eu consigo fazer. Mais rápido e mais barato. E sempre o faz. Tá? Aí o Carlos conhece alguém que faz algo muito parecido. Peraí, deixa, não dá? Deixa que eu faço. Eu vou te provar que dá. Eu vou te provar. Agora é uma questão de honra. Eu vou te provar que dá. Aquilo que se fala que é impossível, eu vou te provar. Eu, que sou uma besta completa, vou lá e vou te provar que dá. Agora, olha isso daqui, Catu. Que coisa linda sobre empreendedorismo. Ele chegou no momento da SpaceX e tinha uma peça de um foguete que o funcionário falou assim: ó, essa peça custa 120 mil dólares para fazer. Ele falou, cara, mas essa peça não é nada diferente do abridor de latas. Eu não pago mais do que 5 mil dólares por ela. Não venha com cento e poucos mil dólares, 120 mil dólares. Eu não pago mais do que 5 mil dólares nela. 9 meses depois, o mesmo funcionário vem com a peça por 3.900. E ele diz: você viu? Era impossível até ser feito. Era impossível até ser feito. Se isso não é a mensagem mais linda que você viu na tua vida, eu te juro que eu não sei qual vai ser. Porque as pessoas usam muito a palavra empoderamento. Empoderamento não vem do que os outros acham de você. Isso não é empoderamento. Empoderamento vem de você ter o poder de fazer. E ele repete: é impossível até ser feito, até ser executado. Cara, isso é muito, porque você assume a responsabilidade. Peraí, comigo. E se der tudo errado, eu começo do zero, não tem problema nenhum. Eu vou lá e me reinicio, eu me reinvento. Qual que é o problema disso? E aí eu assisti era tipo um resumo do livro também. Eu acabei assistindo aqui para preparar o bate-papo com vocês. E eu não anotei o nome, eu vou deixar aqui na descrição, tá, né? Vou citar ali na descrição, se não tinha citado aqui agora, porque foi muito legal mesmo. Que ele diz assim, que tem um momento que o Einstein fala uma coisa assim: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Vou repetir.
Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que eu criou. Nossa, quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Quantas vezes eu estava num problema enorme que eu não tinha a menor ideia quando eu resolver e para mim não tinha solução nenhuma. Eu fui treinado para isso. Eu fui treinado para agir sob pressão. Eu era muito bom em cirurgia, e o Carlos pode afirmar isso, porque eu era bom sob pressão. Por quê, Luiz? Porque eu sabia que não tem como resolver ali, naquele nível de consciência. Eu saía dali, mudava a minha sintonia mental e ia fazer outra coisa, e deixava o paciente lá. Voltava um minuto depois com a mente diferente e resolvia o problema. Invariavelmente, quando as pessoas estão desesperadas, eu tô calmo. Quando o pau tá torando, eu tô sossegado, tá? Porque eu sou contra a maré. Se tá tudo calmo, eu tô preocupado. Se tá tudo ferrado, eu estou motivado e estou mais ativo. E ele deixa claro isso. E para você que fala que não tem tempo para fazer as coisas, relato do próprio Elon Musk não é do passado. Hoje, no dia de hoje, neste momento, é contemporâneo a gente, neste exato momento, o Elon Musk trabalha 140 horas semanais. Ele trabalha, segundo o homem mais rico do mundo, 140 horas semanais. E você reclamando que não está indo lugar para lugar nenhum porque quer trabalhar 44. Eu não tô falando que você tem que trabalhar 140. Eu nem acho que você tem que trabalhar 140. Nem acho. Só que na maioria das vezes você acha que você está dando o máximo. Não é sobre o número de horas. É sobre dar ou não dar o máximo nas horas que você tem. Você entende? Dar o teu último. Entregar o teu máximo. Aquilo que é impossível dar mais. Tá? E eu vou te falar que sempre eu levo alguma coisa e eu vou trazer para mim. Lembra que eu vou roubar? Eu vou roubar alguma coisa de cada um deles. De cada um deles. Do Elon Musk eu já sei o que eu vou roubar. Vai dar. Já roubei aqui, ó. Esse é meu. Roubado. Vou por aqui, ó. Tá roubado pra mim. Luiz, vai dar o quê? Tudo. Sabe aquele projeto, Catu? Aquele que é o sonho da tua vida e é a tua. É o que brilha teus olhos? Vai dar. Vai dar. Por quê? Porque vai dar. Vai dar. Acabou. Simples assim. Imagina com uma certeza dessa, o que que te move? O que que te para? Não tem como. Não tem como te estancar, não tem como te parar. Agora imagina a gente pegando cada item dessas pessoas, aonde a gente vai chegar, gente. Imagina o quanto essas histórias não só vão te inspirar, como você pode aplicar pro dia a dia, né? Como você pode utilizar na mudança de vida tua. Vamos abrir para as perguntas ali? Vamos lá. Vika, se puder me ajudar aí do outro lado também, o Ban, o Carlos, se quiser abrir a câmera aí, o Ban, manda ver. Uma coisa Fala. muito legal na trajetória dele, que o Elon Musk, ele também está em que é algo parecido com o Arnold lá, ele está o tempo todo se reinventando, né? Se renovando, entrando em projetos e fazendo projetos cada vez maiores. Não vamos esquecer, a gente não pode esquecer que ele fez um foguete descer de ré, né? Por que que Né? ele está sempre inventando, inovando? Porque é o conceito que o Arnaud disse lá atrás. Eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo. O que que ele quer dizer, sou pessimista no curto prazo? Eu não estou satisfeito. Eu estou agradecido, mas não estou satisfeito. É isso que eles estão gritando o tempo todo. A gente. Hoje eu te falei que nós vamos começar 4 novos negócios, não foi isso? Uhum. 4 novos negócios. Não é que a gente vai fazer um, nós vamos fazer 4. Tudo de uma vez. Tudo junto. Simplesmente assim. Fazer tudo uma vez só. Vai. Ô, Vika, pode abrir para as perguntas ali? Pode falar? Oi, Luiz, não tem pergunta ali. Até mandei ele para o Boa. pessoal encaminhar. Estão meio devagar Aqui hoje. tem uma aqui, ó, Luiz, do Murilo perguntou. Luiz, qual o conselho você dá para quem está
começando uma nova carreira, ele falou, uma nova carreira, colocou, ele escreveu meio errado aqui. Qual conselho você dá para quem Então, está começando? esse é fácil, tá? Se você tentar, vai dar errado. Porque é nova carreira, provavelmente você está falando para os outros que você vai tentar. Se tentar, já deu errado. Levanta a bunda, vai lá e faz. Luiz, por quê? Porque eu roubei do segundo homem mais rico do mundo a frase: vai dar certo. Você entende? Vai dar certo. Vai dar certo. É desse jeito. Se você olhar a história do Elon Musk e pegar no timeline, na maior parte do tempo ele está fudido. A maior parte do tempo da vida dele, ele esteve na merda. A maior parte do tempo ele esteve deslocado, ele era cobrado, ele não era acariciado pelos pais, ele era sofria bullying, ele era deslocado, depois ele era um iniciante, depois ele era quebrado, depois ele era Lembrando, falido de novo, daí ele subia de novo, daí ele falia de novo, subia de novo, falia de novo e todo mundo tacando pedra nele em todos os momentos, a cada segundo, o tempo todo. O lembrando que tempo ele todo. você falou lá no começo, não sei se você falou que ele é imigrante, né? Ele não é americano, ele é sul-africano. Então ele vem da África, Ele é e naturalizado americano, mas ele veio já da África do Sul. já com 17 anos de idade. Não é que ele nasce, que ele foi muito novo, já foi com 17 anos de idade Até a cultura é diferente, cara. Imagina a dificuldade, é tudo diferente. É uma vida diferente. Agora, olha que legal. A gente, estamos no segundo, tá? Bilionário. O primeiro é um francês que foi para os Estados Unidos e de lá veio a ideia para ele montar todo o império que ele fez. eu, O eu, segundo é um sul-africano que foi para os Estados Unidos e fez a vida lá. Nós começamos a encontrar padrões, hein? A gente começa a encontrar padrões. E se você juntar os princípios e os padrões, vai facilitar a tua vida. Luiz, você está querendo dizer que eu tenho que ir para os Estados Unidos? Não. Eu estou querendo dizer que você tem que ir para o lugar que valoriza mais aquilo que você é, Uhum. tá? Vou repetir. Ir para o lugar que valoriza mais o que você é, quem você é, a habilidade que você tem. Estar no lugar certo, é isso que eu estou querendo dizer, Ô Luiz, tem tá? tem chuva de pergunta agora, cara. Calma Vamos lá. lá. Luiz, o que você acha de uma pessoa, que você acha de uma pessoa que está prestes a ir para a rua depois de 16 anos de trabalho na mesma empresa? Que conselho você me daria? A Karine perguntou. Faz um churrasco e agradece. Porque pela primeira vez na vida você tem chance de ser livre, tá? Hoje à noite chega e fala, Papai do Céu, obrigado, eu entendi a mensagem. Entendi mesmo, Papai do Céu. Agora você está me dando a chance de fazer o que eu amo e de ser livre. Porque eu odiava ficar naquela merda. Eu passei 14 anos naquela porra só porque eu conseguia trocar aquilo por papel para alimentar minha família. Mas agora eu sei que você fechou a porta para abrir a janela, como dizem. Eu acho que eu falei ontem sobre isso, eu falei em alguma live por aqui, mas eu vou repetir. Tem um curso em Harvard chamado Curso sobre Felicidade. O curso da felicidade. Por muito tempo foi o mais concorrido dentro de Harvard, tá? E lá eles estudaram por muitos anos o que fazia uma pessoa ser feliz. E o que eles perceberam? Que não era o fato que atingia a pessoa que fazia ela feliz ou infeliz. Era como a pessoa reagia ao fato. Então, olha que interessante. Não era uma coisa extrínseca, era uma coisa intrínseca. Porque eu vou dizer, uma coisa, veio um desastre. A pessoa feliz conseguia ressignificar o desastre e ver um ponto positivo naquilo ali e agir naquela direção. Quantas histórias a gente conhece dessa de superação que um desastre levou alguém a criar uma coisa muito bonita? Né? Criar uma coisa muito legal, criar uma coisa que modifica o mundo. Muitas vezes a gente vê isso. Imagina se você pensar agora, mas perdi o emprego, que merda, ninguém me dá valor, eu sou um merda mesmo, não tem como eu produzir, agora ferrou, onde eu vou achar outro emprego e vai ficar na situação? Você está levando a infelicidade. Agora, se você olhar e falar, que oportunidade maravilhosa de ter uma vida foda. Que oportunidade. Tem gente que não vai ter essa oportunidade nunca. Porque ele vai trabalhar 35 anos na mesma empresa, vai se aposentar. Quando ele se aposentar, ele vai viver com um salário menor do que ele ganhava antigamente e viver do SUS. Isto vai fazer com que ele viva menos. É estatístico, quem se aposenta já vai viver menos, vive menos e tem uma vida medíocre.
tá? Que na hora que ele tiver para ir embora, ele vai falar, não valeu a pena. O grande Eu queria problema, voltar e mudar tudo. eu posso complementar isso, que eu vi acontecer isso na minha família, vi com muitos conhecidos. Depois que se aposenta, a pessoa, o primeiro mês é só festa, porque a pessoa fica 10, 20 anos esperando por o momento da aposentadoria. Depois que ela fica inativa, sem produção, sem um propósito, sem algo para se manter ativa, a pessoa acaba entrando numa depressão profunda, porque ela acorda na segunda de manhã, putz, mas o que que eu vou fazer o dia? Na terça, por que que eu vou lutar, na verdade? E isso porque as pessoas, Luiz, eu falo isso porque as pessoas ligam a parte de felicidade com a quantidade de dinheiro que ela vai ter na conta. E eu sei que muita gente que está assistindo a gente é isso. A felicidade não está linkada com a quantidade de dinheiro que está na conta, e sim por que que você vai lutar amanhã quando acordar o teu dia? Não é para ser piegas, não. O que que você vai. Qual que é o teu propósito de ver amanhã? Quem que você vai transformar? O que que você vai fazer? Mas o que que eles vão falar para você? Carlos, para você é fácil porque você tem. Só que eles não enxergam que justamente por a gente ter que a gente sabe que a Eu felicidade já não vem sei, daquilo ali. exatamente, exatamente. E tem uma outra que A posso gente está ajudar. falando sabendo, É, né? lógico. A gente não está guessing, achando. A gente sabe o que a gente está falando. Outra A gente pergunta que vive isso. fizeram aqui para você, mas eu vou responder do meu jeito. Você pode responder de uma maneira diferente, mas é o que eu faria, né? Sem pedir conselho nenhum. Perguntaram, Luiz, o que que você faria se você tivesse quebrado e devendo assim, 500 mil reais para pessoas, por exemplo? Para pessoas. Ele falou exatamente assim. Eu vou responder o que que eu faria. Primeira coisa, eu ia chamar essas pessoas. Eu ia chamar essas pessoas e falando, não tenho condições nesse momento de fazer esse pagamento, mas eu vou te pagar e pode ficar tranquilo com isso, com todas as correções necessárias. Vou renegociar. E como prova da minha boa-fé, o que eu posso fazer hoje é te pagar 50 reais por mês. Mas não é para nem para bater da dívida. É para toda vez que você receber aqueles 50 reais, você saber que eu tô lembrando e que eu não esqueci de você. Tá na lista. Só que eu vou pedir uma coisa. Deixa eu fazer o que eu preciso fazer, trabalhar e produzir, que só dessa forma eu vou conseguir honrar contigo. Então é uma coisa que eu faria. Primeira coisa, eu chamaria, garantiria para a pessoa, cara, pode ficar tranquilo, não sou nananã, e ia seguir. Porque a tua cabeça, a partir daí, teu problema não é dinheiro nessa questão. Não é, né? O problema de quem deve não é dinheiro. O problema é o que que você vai fazer, como que você vai produzir. Esquece isso. Isso eu tive uma escola, não foi comigo, mas tive escola com algumas outras pessoas, talvez você conheça. Então faz que vai estar tudo certo no final. Explicar para eles mesmo. O Carlos foi que quando eu tive a quebra, quando a gente foi se renovando, se reinventando e voltando com carga toda, igualzinho aconteceu com o Elon Musk, igualzinho. O Carlos, ele que fez todo esse papel de ir lá e adequar tudo, e limpar tudo, e renegociar as coisas, porque era um monte de coisa. Ele fez esse papel, ele tá te falando com propriedade. Eu já sou o outro. Por que que foi o Carlos fazer lá? E por que que combina tanto eu, Carlos e Vika? Porque a gente tem habilidades diferentes. A gente vira super-herói porque a gente tem três tipos diferentes. O Carlos resolvia essa lógica porque eu nem sequer penso nisso. Na minha cabeça é muito simples. Luiz, eu tenho uma dívida de 500 mil. O que que eu faço? Um projeto de 5 milhões. Uhum. Porque você vai descobrir que 500 mil não é nada. Você entende? 500 mil, que outrora era o dinheiro de uma vida, para mim hoje é o relógio que eu uso no braço. Você entende? É Exatamente. isso. Exatamente. 1 milhão, que era o sonho mais lindo do mundo, que foi o que o Carlos falou lá atrás que ele queria quando ele falou, pagou um cafezinho para mim. Ter 1 milhão é quanto ele paga no carro agora. Quanto que é 1 milhão? É um carro, que eu saio com o carro lá, 1 milhão. E rindo. Nossa, até ficou bom, ficou até barato. É verdade. É verdade, porque você muda a história da felicidade da Harvard. Você notou? Peraí, eu acho que eu não ia conseguir fazer um projeto de 5 milhões. Essa dívida de 500 vai me mover a fazer um de 5 milhões para provar. É impossível. Não, é impossível até eu fazer. Eu vou provar que eu faço. Bum, fiz. Aí para pagar os 500 fica fácil. Sacou? É um jeito de pensar. Luiz, não é tão fácil assim. Ah, então desiste. Fazer o quê? Porque alguém perguntou ali, quais os passos para modelar alguém? Admirar e acreditar. Admirar a pessoa e o que ela faz e acreditar. Não nela inteira, só nos pontos que te importam. Porque ninguém é bonitinho, cheirosinho, lindinho e perfeito.
Só que eu não quero focar nas imperfeições da pessoa. O Elon Musk, ele é um cretino como ser humano, ele mesmo diz isso. Ele socialmente, ele é uma besta completa. Ele se descreve assim. E ele fala, sou eu. Porque uma menina, uma repórter fica falando, mas você é egocêntrico. O que que você acha disso? Ele falou, sou eu. Eu não sei ser diferente. Sou eu. O que que eu faço? Eu excluo a parte ruim e fico só com a parte boa. É assim que você tem que modelar alguém. Perfeito. Eu O duro é que estudo você já muito. modela. As pessoas já Uhum. modelam, só que você modela o ruim. Você reclama, você fala que não dá certo e você nem começa. Você modela o dia inteiro. Na verdade, é o que você faz, você modela. Agora, as pessoas que estão no teu redor, você está modelando elas. Elas são quem você quer ser? Tem alguma pessoa no teu redor que você queria ser igual? E aí você vai entender qual é o teu problema verdadeiro. O teu problema verdadeiro não é saber modelar. O teu problema é não conhecer ninguém que você gostaria de ser igual. Essa é a dificuldade. Fala, Gato, desculpa. Ia falar também, cuidado quando a pessoa é, a história da mesa, né? Tipo, cara, quando você tá próximo ou participando de projetos onde você olha ao teu redor e fala, cara, tem muita gente louca aqui, mas gente louca o suficiente que se eu dormir, meu irmão, os caras vão me atropelar. E você tá e o tempo todo você tem que estar melhorando, cara. É como você jogar num time de Série A o tempo todo. Porque quando você acha que você fez uma jogada boa, o cara do teu lado fez uma melhor, você fica olhando, meu, da onde que o cara tirou esse coelho na cartola? Só que tem gente que olha de duas formas. Tem gente que olha de forma com inveja do outro. Eu olho assim, fico, caralho, ainda bem que eu tô no time desse cara. Por quê? Ah, não. Eu vou aplaudir aquilo e isso me motiva ao meu lado eu fazer cada vez melhor. Porque no final das contas, de contas, ninguém faz. Você fala muito isso, ninguém faz porra nenhuma sozinho. Você precisa de um time, mas é um time andando para a mesma direção, com os mesmos objetivos e sem medo. Porque num time de futebol, cara, tem xingamento, nananana, e acontece, mas é para vencer o jogo. E eu acho que esse foi o segredo nosso. O principal segredo nosso de sucesso está ligado a ter formado um grupo, um time que funciona muito bem. Eu estava vendo uma entrevista, um podcast com aquele Adib, até que você conheceu lá, né, da CIMED. Esse Sim. cara é genial, cara. Esse cara, tomara que chegue para ele o que a gente tá falando aqui agora. Esse cara me inspira todos os dias. É um puta de um vendedor, um cara decente, correto, ético, trabalhador, é inacreditável. Procura lá, eu acho que é João Adib o nome É dele, João e é Dibmar. só aplausos, só aplausos, porque é inacreditável como ele acredita, principalmente no empreendedorismo no Brasil. Tá? É realmente uma coisa incrível. E a gente nem se cobra mais tanto. Por quê? Porque já se cobra. Lembra intrínseco e extrínseco? Não precisa ter a cobrança extrínseca. Vai lá e faz! A gente sente vergonha de não entregar. Hoje aconteceu, eu vou dividir com vocês. Tem hora que um brilha mais, tem hora que um brilha menos, e assim vai. Hoje, eu passei uma tarefa para a Vika dentro desses 4 projetos que vai fazer, porque ela tem um talento absurdo em determinada área. Cara, ela entregou um projeto num dia, ela fez a obra de arte dela na tarde de hoje. Tipo, é inacreditável. Nem sei como saiu aquilo. O Carlos nem viu ainda. Ele vai ficar besta na hora que ele vê. É incrível, cara. É incrível, porque a gente formou essa coesão de se cobrar o tempo todo. É o que a tribo faz. A tribo serve para isso, no final. Tem uma pergunta do Estevão Terra, que é da tribo, por sinal, ele é membro. Sempre as perguntas do Estevão são geniais, sempre. Luiz, na sua caminhada até aqui, o que você teve que abrir mão que mais doeu do projeto que eu não fiz? Cara, se você soubesse como me dói o projeto que eu não consegui fazer, tá? Porque tem projeto que a gente deixa passar. Foi ficando grande, tem projeto que eu não fiz. Aquele me dói de uma forma assustadora, cara. O resto eu não tenho nenhuma A resposta reminiscência do dolorosa, não. qual que é o meu projeto? Aquele que eu não fiz. E tem muita gente que tem tempo que pode fazer e não faz porque tem medo de dar o passo. Eu falo que o medo é o principal catalisador de fracassos, quando a pessoa deixa se levar pelo medo. Quem deixa se levar pelo medo acaba nem vivendo, na verdade. Isso é muito louco. O Quinho disse, nesses 2 primeiros personagens é muito claro que o que moveu eles foi o propósito. Eu vou te falar que fora os herdeiros, Quinho,
Porque vai ter aqui os herdeiros também, nós vamos falar das empresas de quem fez antes. Mas fora os herdeiros, os outros, você vai ver que basicamente o que puxa é o propósito, cara. Não tem jeito. Você não consegue manter a longo prazo toda a força que precisa sem ter um propósito muito forte. Propósito lê-se um porquê muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma aí, Vika. Pode ajudar? Ou o Ban, ou você, Catu, tanto faz. Cara, tem uma ali que eu vou responder que ele perguntou duas vezes aqui, ó. Eu consegui ver Luiz, por. Luiz, é possível começar um negócio e torná-lo milionário em um mês? Eu preciso de 3 dias. É perigoso fazer num dia só. E vocês vão assistir. Milionário? Fazer 1 milhão? Em um dia. Tá? Em um dia. E nem começa aí Cara, de vender curso. Eu não tenho curso para vender. Tá? De curso. Não, eu tenho N formas de fazer. Tá? Em um Luiz, dia. tem Eu bastante posso te mostrar pergunta ali. vários. Fala, Vai lá. galera. Tem bastante pergunta ali do pessoal da tribo, Ô, se dentro desses. vovozão, tranquilo, titiazão. Esqueci que Beleza? você nem deu oi pra gente, como ser grosseiro. Tá, eu dei oi, eu falei, beleza. Eu tava aqui ouvindo vocês e tal, eu não queria interromper. Mas muita gente que é membro da tribo perguntando se eles vão poder participar de algum dos 4 novos negócios. Bom, bom, eu tô montando muito dentro dessa lógica. Olha que pergunta interessante. Do Bruno Manuel. Luiz, qual conselho você daria para um africano sem dinheiro? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho como dar conselho porque eu não sou africano e eu tenho dinheiro. Mas você pode procurar um africano que, quando foi para o Canadá, ele veio sem dinheiro, correto? Que foi a história que a gente acabou de contar hoje. Porque o Elon Musk é africano, né? Porque a África do Sul, como o nome diz, ainda está na África. E ele veio sem o dinheiro, porque ele não teve o subsídio do pai para ver. Ele simplesmente veio, tá? Ele veio. E tem vários outros assim, tá? Tenta tirar essas duas, tenta mudar essa pergunta. Porque ser africano e não ter dinheiro não é impeditivo em nenhum dos casos. Você entende? Você já está colocando o lado negativo da proposta. Por que você não coloca o lado positivo? Luiz, Engraçado. como ter sucesso um cara que tem uma fome desgraçada de vencer e sabe que vai chegar lá? Você muda. E é a mesma pessoa. O mesmo africano sem dinheiro pode ser o cara que tem fome e vontade de chegar lá. Parou pra pensar? Mas um você está olhando para Harvard de copo meio cheio e você vai chegar, no outro você está olhando aquilo que você considera fraqueza e que não é. Na verdade, pode ser o teu grande diferencial e tua grande vitória, tá? Você não é menor nem maior por você ter dinheiro. O que comanda é a tua. O que o Luiz falou, tua mente. Falei, cara, não coloca isso como uma objeção. Ah, não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada. Quando eu comecei, eu lembro, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro também. E teve uma pessoa que falou assim: falei, Carlos, dinheiro tem a rodo no mundo. Dinheiro é o que mais tem no mundo. É só você pensar formas de consegui-lo, né? Então, dinheiro tem a rodo no mundo. E, meu irmão, só o que você tem que fazer é descobrir como colocar um pouco desse fluxo de dinheiro para dentro do teu bolso. Mas não é o fato, não vai cair do céu, tá? Seja Boa. criativo. Mais alguma aí, Ban? É, tô de olho ali. Quem perguntou, teve um que perguntou lá atrás, é que veio muita coisa no chat depois que você abriu a pergunta. Teve um que perguntou assim, que foi para mim: Carlos, tem um dinheiro na Previdência, o que que você acha melhor? Previdência ou colocar no mercado? Primeiro, se está na Previdência, está no mercado, tá? Só você não sabe aonde tá investindo. O segundo, eu tenho um conceito assim, cara, não pense nisso. Pensa assim, para mim o patrimônio você não gira, você vai acumulando. Você pode manter a tua previdência, pode continuar contribuindo, ache formas de você fazer mais dinheiro e a partir daí começa a construir patrimônio dentro do mercado, seja no mercado de ações, no mercado de renda fixa, no mercado de câmbio, aonde você quiser. Mas não fique girando. Quanto mais você ficar, pegando aquele dinheiro. Eu consegui um bolinho assim. O cara faz assim, Luiz, ó. Eu tenho um bolinho de dinheiro assim. Agora eu vou colocar aqui. Não, não, agora tá melhor aqui. Agora tá aqui. Olha como que funciona a nossa cabeça. Eu tenho um bolinho de dinheiro aqui e eu vou transformando num bolão. Mas beleza, vou deixar ele aqui. Agora eu vou construir um aqui, vou construir um aqui, vou construir um aqui, vou construir outro aqui. Gente, eu vou fazer a aula definitiva de investimento para vocês, tá bom?
Aula definitiva, ó. Em 10 segundos, eu vou dar aula definitiva. Você não precisa comprar mais nenhum livro, assistir nenhum curso, ir para a faculdade de economia, você não precisa de nada. E todas as pessoas que são especialistas vão concordar e vão falar: o Luiz está certo. Todas. Você não vai achar nenhuma pessoa que vai contradizer o que eu tô te dizendo, beleza? Ó, 10 segundos para a gente resolver o teu problema. De todos vocês. Gaste menos do que você ganha e invista o resto a longo prazo a juros compostos. É a única forma de você ficar rico de uma forma legal e sustentável. Acabou. 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 Aí, ó. Foi pronto, não precisa comprar curso nem nada. É isso. Isso. Eu só vou acrescentar que dentro de gastar mais, gastar menos do que ganha, eu prefiro ganhar mais do que gastar menos. Eu quero gastar mais, na verdade. Então eu quero ganhar muito mais. O que sobra eu invisto para longo prazo. Agora, onde você investe, eu vou ser bem sincero, é secundário. É extremamente secundário. Quem é da tribo, a gente ajuda, porque a gente ajuda o investimento, quase todos fazem investimento de longo prazo, né? Agora, quem não é, a gente consegue ajudar. Eu vou até mencionar para vocês aqui em algum momento como vocês podem fazer. Fechado? Não se esqueça, alguém falou. Acabei de ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que acabaram de colocar. Alguém colocou aqui, ó. Primeiro, por que você critica a construção de cursos? Eu nunca critiquei. Nunca. Ó, ó, peraí. Ô, Até pelo Gledson. contrário, né? Pelo Eu, contrário. eu admiro, eu aplaudo, eu acho que a única coisa que muda uma vida é a educação e não a escola. Eu prefiro 1 bilhão de vezes comprar um curso de alguém que fez de verdade e aplica do que uma faculdade de 5 anos. 1 bilhão de vezes, tá? De bolsa de valores, que é o que o nosso mercado. Luiz, qual que é o bom? Bom, todos. Luiz, o que você acha do Beltrano, Fulano, Ciclano e Zeltrano? Todos. Eu assisti o curso de quase todos. Todos têm algo bom para passar lá dentro. E eu indicaria todos para você fazer. Todos. Porque você está na busca de conhecimento. Eu nunca falei mal de curso. Em nenhum momento. Eu estou te falando que você não precisa fazer um curso para saber o que você tem que fazer para mudar a tua vida. Do mesmo jeito que você não precisa pagar uma academia para ficar mais magro, do mesmo jeito que você não precisa pagar um nutricionista para saber como comer, do mesmo jeito que você não precisa pagar quase nada na vida, tá? Quase nada, porque a informação tem. Você consegue fazer por você mesmo. Você paga essas pessoas porque você não consegue fazer sozinho. Eles são facilitador do meio, eles são catalisador da tua mudança. Eles não te vendem conhecimento, eles estão vendendo a transformação. Tá? Então, cuidado para não colocar palavras na minha boca, porque, pelo contrário, eu aplaudo quem faz curso. Eu, na verdade, eu enojo quem reclama de quem faz. Eu acho uma loucura. Ah, mas o fulano de tal ganha muito e ficou rico vendendo curso. Vai lá e faz o teu. E fica rico você. Para de reclamar e vai lá e faz o teu. Ué. Modele, E né? executa qualquer coisa que você sabe. Modele, o Óbvio, problema é que você é o tem modelar. coragem para fazer? É o Você tem modelar. coragem para fazer? Você tem coragem para se expor? Você tem? Cara, se você tivesse, né, talvez a tua situação seria outra. Eu tô Até contigo, né? o, até o Luiz Barsi vende curso. O Luiz Walter tem uma mandou. pergunta muito boa. Não, tem uma. Deixa eu falar só do Walter aqui, Vai perdão. lá. Prudência e o pé no chão, Luiz, fica onde? Fica para os médios. Você pode ler com a palavra de medíocre, tá? Eu não sei falar isso de um jeito diferente, tá? Porque eu vou te falar a verdade. Se a gente tivesse prudência, a gente estaria andando de cavalo até hoje. Porque ninguém ia entrar dentro de uma lata que tem gasolina dentro e alguém colocou fogo nela para mover aquela porra. Imagina alguém. A gente ia andar de cavalo ainda lá para o Japão. Ele ia nadar ainda, porque não ia inventar barco, porque aquela porra ia afundar no meio do mar. Tem que ser muito louco. E avião? Tem que ser muito Você tá imprudente. E louco? não Você vai teria, e morrer? não teria o avião, porque esse troço vai cair. É Do para mesmo cair. tempo, não ia ter problema, porque você não ia me conhecer. Porque tem que ser muito imprudente para colocar a vida com o objetivo de fazer uma porra dessa numa internet, tá? Prudência e pé no chão não combina muito comigo, não. Agora, lembre-se que para mim, isso sou eu, tá? Não estamos modelando agora o Elon Musk. Eu penso a vida como FARP: fazer, aplicar, rentabilizar e proteger, tá? O fazer, você tem que ser arrojado. Você tem que ser diferente. Porque você só vai enriquecer fazendo como diferente. Você tem que valer mais. E para você valer mais, você tem que ser diferente dos outros. Não tem como fugir. Agora, daqui para frente, aportar, rentabilizar e proteger, aqui você pode ter cautela. Porque aqui virou passivo. Aqui você não precisa mais ter tanta dedicação. É passivo.
tá? Você deixa e o mundo faz pra você. Agora aqui não. Aquilo que você, a responsabilidade é tua, que você assumiu, jogou no peito e fala, pode vir mundo, que sou eu que faço aqui. Aqui prudência não é bem-vinda não, tá? O Léo Tsukui, ele fez uma pergunta ali falando assim: quando você quebrou financeiramente, por onde você recomeçou? Você focou em algum defeito ou trabalhou algum defeito seu? Quando você quebrou Eu, financeiramente? no outro dia, eu decidi, essa história eu vou contar melhor em algum dos momentos, a hora que eu achar uma quebra aqui de modelagem, mas eu decidi quebrar. Eu não quebrei, eu optei por ela. Eu tinha duas propostas na mão. Uma proposta de sair com muito dinheiro, mas ficar preso àquele negócio 10 anos, ou simplesmente quebrar e ter minha vida livre. Eu escolhi a segunda, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Aí eu voltei do zero, me reergui do zero, não, uma naba enorme de milhões para trás. Comecei a fazer tudo de novo. O Carlos estava no dia um. A gente fez junto. Junto. Quando a gente fala que a gente fez junto mesmo, literalmente. Sentei, comecei a operar e falei, agora vai virar, minha vida vai ser isso daqui. Eu fiz, a gente fez tudo sentado na tela do computador, naquilo que eu te vendo. Esse, pô, Todo dia. eu Todo vou, dia, todo dia. E eu opero todos os dias desde aquele dia, tá? Todos os dias da minha vida eu opero desde aquele momento. Só para eu deixar bem vou, claro. eu vou, eu vou pegar, cara, um gancho. Um dia tem que fazer uma live contando isso, não sei porque você nunca conta. Bom, vou contar agora a minha visão que eu tinha daquela época. Porque eu via tudo acontecer, via tudo acontecer, mas não sabia, tipo, o tamanho que estava a naba. Depois fiquei sabendo como que era toda a situação. E Deus você passa a admirar cada vez mais. Mas o que que eu vi? Eu vi o Luiz trabalhando de domingo a domingo, sem mentira. De domingo a domingo. E eu falava, mas que caralho, cara. Domingo, meio-dia, chegava ele, a Ju e algumas vezes quem é minha sogra hoje, para trabalhar no domingo. Eu ficava, cara, mas que porra ele tá fazendo? Como eu estava começando, eu queria aprender. Eu cheguei pro Luiz e perguntei para ele se eu podia acompanhar ele no sábado e no domingo. Isso lá atrás, você lembra? Aí o Luiz falou: ah, vem quando você quiser. Ah, vem quando você quiser, mas beleza. O que que eu comecei a fazer? Comecei a ir auxiliar ele lá na época da clínica, todo domingo e toda a segunda. Eu ia aprendendo, ia conversando, ia estando próximo, mas eu olhava. E daí, o que que me chocou? Porque eu estava todos os dias com ele, quase, vendo ele e a Ju trabalhar. Cara, tenho uma admiração pela Ju que, meu Deus do céu, é muito grande. E no outro lado, eu vi algumas pessoas falando mal deles. Eu falei, caralho, mas tem alguma coisa errada. Um tá no final de semana curtindo a vida lá, e eu tô vendo o Luiz e a Ju trabalhando todo dia. E eu comecei a comprar a briga, a dor deles. Porque é um movimento, né, cara? Comecei a comprar a dor. E eu comecei, cara, não é justo isso. Então eu vou sentar junto e vou fazer junto com ele. Tipo, ah, foda-se. Se precisar ficar meia-noite aqui, eu vou fazer junto com ele meia-noite. Porque eu achava injusto as pessoas falando aquilo lá fora. Você entende? E eu via eles trabalhando, e a gente ia trabalhando, cara, ia fazendo. Ah, depois de um tempo fui entender o porquê que era tudo, o que que era tudo aquilo. Cara, mas nunca eu vi o Luiz reclamando, eu nunca vi o Luiz falando mal de ninguém e os caras falando mal dele. E eu ficava, mas que caralho, cara. E cada vez que uma pessoa falava mal dele e da Ju, eu grudava mais neles ainda, eu grudava mais neles, mais neles, mais neles. Porque eu dava para ver a diferença das pessoas. Um dia você tem que contar isso, porque a saída foi fantástica. E depois, cara, eu vi E muita foi gente. anos, né? Isso que você Foi está falando anos. não foi dias, né? Foi Não, foi anos anos. de processo, né? Não foi apertar um botão, não foi nada. Foi anos, foi aprendizado. E depois, cara, a gente foi arrumando todas as situações e a admiração das pessoas depois por ele, cara, aumentou a 500 vezes. Porque os caras olham assim, falei, meu Deus, eu tava errado. Eu tava errado nessa parte. E pro Luiz, sabe o que aconteceu pro Luiz? Pro Luiz, cara, ele segue. Pra ele, cara, próximo. É engraçado, né? Porque no storytelling é necessário a dor, é necessária a porrada, é necessária a perda. E as pessoas têm vergonha disso. Pode perceber que geralmente quando eu estou entrevistando alguém, como aconteceu com o Ike, eu quero saber a dor, eu quero saber a perda. Eu quero saber como ele É, reagiu na porrada. Porque na festa e no palco tá aí, tá tranquilo, né? No palco a vida é sossegada, é tranquilo. Lembrando que a tranquilo. gente vai começar um processo agora de muito ligado.
A gente já tem muito a parte de trade, mercado nacional, internacional inteiro, a parte de investimento, milhares e milhares de membros operando todos os dias e centenas de milhões em gestão, né? Agora a gente começa a parte de empreendedorismo também dentro da tribo, tá? Tribo, se prepare. Vocês vão pegar a parte de empreendedorismo inteira para a gente aplicar aqui e todos esses projetos que eu vou fazer, esses quatro, vocês vão acompanhar e fazer juntos. E você pode modelar e fazer na tua própria vida. Lembra a história do fazer 1 milhão em dias? Alguém perguntou se dá no mês? Vocês vão assistir isso acontecendo. Beleza? E vão ser parte disso. Lembrando aqueles que não entraram na tribo ainda e querem entrar, já aviso para vocês, tá? Todo dia no finalzinho eu vou falar, ó, quem não entrou para a tribo, pense em entrar. Eu acredito que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na tua vida, tá? Vou ser bem, bem sincero mesmo. Tá aqui, ó. Mais 5541-99-807-4730. Tá na descrição do vídeo aqui também. O pessoal geralmente coloca no chat. É só mandar lá um WhatsApp escrito tribo que a equipe vai entrar em contato, te explicar como funciona. Todo mundo que quiser fazer parte vai conseguir. Todos. É mais 5541-99-807-4730. Lembrando que fazer parte da tribo é vitalício. Você entra uma vez, nunca mais paga nada. E tudo que tem dentro da tribo, que já houve no passado, como que vai ter no futuro, você tem acesso para aquilo, tá? E são dois, o primeiro e o segundo titular, quando é familiar direto. Aqui dentro do meu Instagram, eu não tenho certeza, mas eu acredito que lá também tem. Aí, quem não segue, segue lá, ó. Tá? Vai que a gente fica famoso um dia na vida, ó. Hum. Segue lá e comenta também o que você achou nessa foto, por sinal, eu tô muito classudo nessa foto aqui, ó. Comenta nessa aqui o que você achou da live de hoje, que se foi legal, se te acrescentou, e discute ele com a gente mesmo. Abre um bate-papo sobre essa história do Elon Musk, o que você vai utilizar para a tua vida. E aí, dentro da história do Elon Musk, o que você vai roubar para você, Catu? Ah, desculpa, não coloquei o nome aqui, ó. Tá Luiz Ota, Hota Oficial, beleza? Sempre fique de olho se tem um azulzinho ali, tá, gente? Pra vocês não caírem em golpe, tá? Cara, pra mim é. Tá escutando aí? Tá. Pra mim é o Tô simples. ouvindo. Não aceite pouco. Não aceite o pouco. Interessante. É isso. Não aceite Engraçado pouco. que eu tinha que fazer isso, Vika. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Todos os dias, quando a gente termina, a Vika vai colocar lá no Instagram, então, e abrir uma caixinha de pergunta. O que que você roubou do personagem Elon Musk? E hoje ela vai colocar os dois. Do Arnaud, que foi a aula de ontem, e o do Elon Musk, a de hoje. Fechado? Comentem lá que é legal pra gente saber como vocês estão assimilando isso. Galera, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Foi muito legal dividir esse tempo com vocês. Eu acho que esse personagem deu muito pano pra manga, né, Cato? Juntou Sim. muitas coisas nossas. Vocês vão notar que nós vamos dividir muita história de vida nossa com vocês. Tem dia que vai estar o Carlos, tem dia que vai estar o Ban, tem dia que vai estar o Jackson, a Vika, o Siqueira. Vai passar a tristeza inteira aqui por dentro, tá? Tem muita gente para falar coisas aqui dentro, mas muita gente que a gente vai. A Isis tem que participar, a Soraya tem que participar, o Rodrigo tem que participar. Você Tem vai o ver Aluan, o muitas coisas Lucas. diferentes. O Aluan, o Lucas, o Elidiano, todos participarão em determinados personagens diferentes. Você vai ver que em alguns personagens não vou ser nem eu que vou fazer. O Carlos vai fazer alguns personagens, o Ban vai fazer alguns personagens, para Cara, você eu enriquecer sugiro. com formas de Eu, visão diferentes, tá? a minha sugestão é você trazer, por exemplo, o Lucas e o Aluan, a hora que a gente for falar, eu que até junto, Larry Page e Mark Zuckerberg. Zuckerberg, perfeito. Porque são as ferramentas que eles utilizam no dia a dia e a visão de quem utiliza essas ferramentas no dia a dia, falar de negócio, nananã, como a ferramenta que o cara criou ou transformou um marketing, por exemplo. Isso eu acho que é um exercício legal. Alguém perguntou quantas horas eu trabalho por dia. Eu acho que a minha esposa ia conseguir te responder isso até de uma forma mais apropriada. Mas eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu não dormi, desde a live de ontem com vocês, eu não dormi 1 minuto sequer. Como assim, Luiz? Nem 1 minuto? Nem 1 minuto, não é nem saudável. Se você olhar para quem me conhece bem, olhar para minha pele, você vê, esse cara não dormiu. Eu não dormi, porque é tanta novidade. Eu tenho tanto amor pelo que eu faço e pela vida, que eu tenho até dó de dormir. Tá acontecendo tanta coisa, a gente tem tanto projeto e a cabeça tá tão, tão maluca para fazer que eu não quero perder tempo, quero fazer mais.
é sobre o fazer mais, que tá muito em correlação com o que o Catu roubou do Elon Musk, se você notar. Você notou? Bem parecido a visão. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem apertar aí no curtir sempre, ajuda a gente bastante. Se você puder comentar depois dentro da live o que você achou, é muito legal. E se puder compartilhar com a galera, eu agradeço bastante. Estamos no dia 2 de 100 que vão vir pela frente. É um prazer estar com vocês. Valeu, tribo. Um abraço. Até mais. Valeu. Fui. Valeu, Catu. Até Falou, mais. valeu. Valeu, Ban, vovozão. Falou.